Olá, sejam todos bem-vindos. Esse canal foi pensado em você, que já está cansado de ser enganado em nome de Deus. Você que está cansado de ouvir mensagens em nome de Deus que não tem nada a ver com Ele. Por isso, você pode me ajudar a levar o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, sugerindo temas para que a gente possa conversar aqui sobre eles. E, a pedido de um dos nossos inscritos, nós vamos falar um pouco sobre a relação entre a salvação e a devolução de dízimos e ofertas. Alguém perguntou: a pessoa que não dá o dízimo e oferta, ela perde a salvação? Eu quero iniciar dizendo assim para você: nem todos os que dão dízimos e ofertas são salvos, mas todos os salvos, eles dão dízimos e ofertas. Isso é muito, muito óbvio. Quando você lê Mateus 22, 21, olha só, Mateus 22, 21. Então lhes disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Aqui foi quando Jesus foi questionado sobre a questão dos tributos ao Império Romano. Então, Jesus aqui, ele dá uma lição muito grande a respeito do pagamento de impostos e a respeito da devolução de dízimos e ofertas. Jesus deixou claro, uma coisa são os compromissos sociais, os compromissos tributários, e outra coisa são os compromissos de dízimos e ofertas. O que é de Deus, e o que é dos homens é dos homens. Pois bem, sobre dízimos e ofertas, você encontra antes da lei, durante a lei e depois da lei. Aí você diz, qual é o texto? Toda a Bíblia. É só você ler a Bíblia. Aí você vai encontrar Abraão dando o dízimo para Melquisedeque. Você vai encontrar o dízimo durante a lei. Você vai encontrar o dízimo depois da lei. Você vai encontrar o dízimo no Novo Testamento. Né? E aqui um dos textos é Mateus 22, 21. Está muito nítido, né? Que tem a parte de Deus, sim, com certeza absoluta. E aí, quando você pensa sobre a questão do dízimo e oferta, que hoje tem sido muito batida aqui nas redes sociais, pessoas dizendo que é melhor o dinheiro do dízimo fazer uma cesta básica para dar alguém que está precisando, do que para ficar dando dinheiro para pastor ficar rico, etc, etc, etc. Bem, a verdade é que todos os salvos dão o dízimo. O dízimo. Embora nem todos os que dão o dízimo são salvos. E é interessante o que Jesus disse aqui em João 10, 28. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatarás das minhas mãos. Escute, o salvo por Cristo não perde a salvação. E o salvo com Cristo vive como salvo neste mundo. O salvo pode cometer algum deslize? Pode. Mas ele não vai ficar o tempo inteiro no pó, ele vai se reerguer. Escute, não é possível um salvo morrer distante de Jesus. Impossível. E as pessoas que serviram a Deus por décadas e agora estão separados de Deus, estão distantes da igreja, e essas pessoas, e se morrerem assim, é porque nunca foram salvos. Porque não foram salvos. Porque os que são salvos, eles não partem desta vida para a eternidade distante de Jesus e da sua igreja. Você pode acreditar nisso aqui. Com qual segurança a gente diz isso? Com as palavras de Jesus: e dou-lhes a vida eterna. E nunca hão de perecer, hão de morrer eternamente. E ninguém as arrebatará das minhas mãos. Escute, a salvação é de Jesus. Jesus dá a salvação dele para quem ele quiser. Não compete a mim e a você ficar dizendo quem é salvo e quem não é salvo. Sabe por quê? Porque eu gostaria que algumas pessoas fossem salvas, mas elas não são. Eu gostaria que algumas pessoas não fossem salvas, e elas são. Porque a salvação é de Jesus. A salvação é de Cristo. É dele. Ele dá para quem ele quiser. Ele dá para quem ele quiser. E graças a Deus, porque ele quer dar para toda a humanidade. E por que toda a humanidade não tem vida eterna? Porque não querem vir a ele.
não quereis ter vida, né? Pelo fato de não querer vir, não tendes vida, pelo fato de não querer vir a mim. Então, meus amados irmãos, está muito nítido. A boa teologia bíblica diz que o crente não perde a salvação. Porque Jesus, ele dá para quem ele quiser e ele não fica dando e tomando. Não, não. É pela graça dele. É pela graça dele. Todos são dele. Essa é a verdade. Todos são dele. E ele faz à humanidade o que ele quiser. Certo? Então, não há mérito nosso na salvação, é pela graça. Mas há responsabilidades de quem é salvo. Eu tenho responsabilidades, você tem responsabilidades como salvos. E uma das responsabilidades como salvo é sermos fiéis em tudo. Sermos fiéis em tudo. Né? Fiéis nos nossos compromissos, fiéis, inclusive, na devolução de dízimos e ofertas. Certo? Então, nós esperamos que você pense sobre isso com muito cuidado. Alguém já reclamou, pastor, o senhor fala muito pouco quando aborda esses assuntos. Porque qual é a intenção aqui? É levá-los a uma reflexão pessoal, a que você examine o assunto para que você pesquise mais sobre ele. Mas a verdade é, escute, o crente em Cristo não perde a salvação se ele é salvo. Se ele nunca foi salvo, não tem como ele perder algo que ele nunca teve. Então, o crente em Cristo não perde a salvação. Jesus falou isso com muita nitidez, certo? O crente em Cristo devolve o dízimo, embora alguns que não são salvos também devolvam os dízimos. E aqui não tem nada errado em uma pessoa que não é crente devolver o dízimo, não tem problema nenhum. Até porque, irmãos, para finalizar aqui a minha fala, a respeito de dízimos e ofertas. Eu tenho pregado ultimamente, eu tenho observado que a questão dos dízimos e ofertas é uma questão mais de consciência. Né? Alguém, não, mas eu discordo da palavra dízimo. Então discorde, não tem problema nenhum. Então pode chamar de coleta, pode chamar até de esmola, você pode chamar. Mas as contribuições financeiras para a sua igreja local, você precisa contribuir. Porque é uma questão óbvia, lógica. Lógica. Qual é a casa que não precisa de dinheiro? Então, para você manter a sua casa, você vai ter que ter dinheiro. Né? Vai ter que ter uma fonte de renda para mantê-la. Assim também acontece com a igreja e com as instituições. Cristãs ou não cristãs, toda agremiação de pessoas, toda associação de pessoas precisa de recursos para funcionar. Então, se você não acredita que o dízimo é bíblico, se você não acredita nada disso e tal, você precisa contribuir financeiramente com a igreja, pelo menos pelo fato da consciência. Pelo menos pelo fato da consciência. É algo óbvio, lógico. Né? Não precisa nem ser super espiritual para entender esse negócio. Que tudo precisa, né, de dinheiro para girar. Ok? Eu espero que de alguma maneira tenha ajudado você a pensar sobre o assunto. Um forte abraço e até no nosso próximo encontro, se Deus nos permitir.